Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Bom dia, muito bom dia nessa nossa madrugada, ou para muitos já estão indo para o trabalho, se preparando, às 5 da manhã. Que a graça, que o amor e que o consolo do Espírito Santo estejam com vocês hoje e para todo sempre. Sou o pastor Jonas Epitácio, casado com Thalita, num relacionamento há mais de 20 anos, pai de 3 filhos. E hoje dando continuidade à nossa jornada de 30 dias para salvar o seu casamento com muito suor, lágrima e desfrute das maravilhas de Deus. Quero convidar você a se engajar nesse projeto e participar da nossa comunidade. Como? Se inscrevendo, realizando seus comentários aqui embaixo e compartilhando, e sendo assim mais um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho. Quero motivar você nessa jornada a participar, te dando 3 motivos. O primeiro deles é blindar, é se armar para proteger o seu próprio matrimônio, casamento, instituição essa tão perseguida. Segundo, sei que muitas vezes alguém caiu nesse vídeo porque está passando por problemas muito difíceis no casamento. E aqui você vai ter uma comunidade de fé que vai resgatar a luz da Escritura de uma maneira vibrante e amorosa e libertadora do significado do casamento. Por fim, desfrutar da companhia maravilhosa de Jesus e das suas maravilhas. Bem, vamos dar continuidade e vamos começar o nosso estudo hoje, a nossa devocional, com uma oração. Abaixe sua cabeça, se concentre um pouco, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o poder e o reino para todo sempre. Amém. Amados irmãos, como salvar o seu casamento em 30 dias com suor, lágrimas e desfrute das maravilhas de Deus. Relembrando, ontem pela manhã, falamos no nosso primeiro dia, trazendo uma pergunta, O que mais devo desejar para o meu casamento? Você lembra qual era a resposta? O que mais devo desejar em meu casamento? Conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus? Por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Esse deve ser o meu maior desejo, buscar Jesus em meu relacionamento. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Então, o primeiro passo nós já demos para salvar o nosso casamento e começa em buscar Jesus Cristo nesse relacionamento. E hoje vamos dar o nosso segundo passo. É bem interessante que, para deixar esse momento bem didático, vamos fazer o seguinte. Eu vou estar usando 3 cores, nessa jornada, na camisa. A cor azul vai trazer a ideia de suor. Como assim? A cor azul é sempre uma cor vibrante e foi escolhida pela igreja como uma cor de boas novas, de boas notícias, de boas ações. Então, quando você entrar durante essa jornada, me vir, de azul, é porque a gente tem alguma tarefa para fazer, algumas ações para tomar. A outra cor da camisa é a cor preta, que vai trazer justamente a ideia de reflexão, de reorientar os nossos sentimentos à luz da Escritura. Então, por fim, a cor branca, que toda vez que eu estiver usando essa cor é porque
o nosso estudo terá um foco no desfrutar das maravilhas de Deus. Então, vamos lá. Hoje nós teremos uma atividade para realizar no final da nossa exposição. Vamos deixar a nossa tarefinha de casa, porque vamos conquistar no poder do Espírito Santo um casamento sublime. Eu creio, assim como ele realizou na minha vida, ele vai realizar na sua também. Devemos confiar, e para confiar, para aumentar a nossa confiança, devemos conhecer mais a Deus. E para isso, amados irmãos, como sempre fazemos, à luz dos princípios da Sagrada Escritura, vamos ler o texto de hoje separado, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 18. Então acesse sua Bíblia aí, Romanos capítulo 3, do verso 10 até o verso 18. Tá bom? Vamos lá. Diz assim o texto sagrado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Bem, queridos, quando entramos em um relacionamento, entramos apaixonados, e isso é muito bom, Entramos com aquela euforia, Encontramos a pessoa que nos realiza, mas esse processo bioquímico pode esconder algumas coisas, como, por exemplo, pequenos defeitos, eles são encobertos do cônjuge, do futuro cônjuge, bem como alguns desvios graves de caráter, eles são desprezados, porque você está envolvido naquela química, está completamente apaixonado. Então, não estou dizendo que não devemos casar apaixonados, não isso. A paixão deve fazer parte do relacionamento, mas ela carrega em si e pode obscurecer a clareza para a tomada de decisão. E uma dessas coisas que acontece é justamente olharmos para o cônjuge, para o futuro cônjuge, como alguém que não tem defeitos, como alguém que nunca vai nos maltratar, como alguém perfeito que vai sempre nos servir e está pronto para qualquer situação. Mas quando essa paixão ela acaba, nós percebemos que não é bem assim. É bem interessante que o pressuposto da própria psicologia acredita que o ser humano é alguém neutro, e o ambiente é que faz inclinar ele para o bem ou para o mal. Mas se olharmos a Escritura, o ser humano não é alguém neutro, de maneira alguma. No texto que acabamos de ler aí, vamos perceber que o ser humano, ele escolhe um lado. Na verdade, nós somos seres humanos, carentes da própria glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há. E vamos perceber aqui, no texto que acabamos de ler, já no verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E aí quando coloco aqui, não há um justo, nenhum sequer, você fala assim, mas pastor, não tem pessoas que praticam atos de justiça? Eu concordo com você, mas só que à luz da Escritura, não vale apenas só o ato, mas a intenção que gerou o ato. Se olharmos a própria filosofia, diz que muitas pessoas procuram a justiça não porque tem dentro de si uma virtude, mas por causa do benefício da justiça. Então é por isso que o próprio apóstolo começa aqui na carta aos Romanos dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer, fazendo a citação do Antigo Testamento. Bem interessante, amados irmãos, que Romanos foi escrito por Paulo, que estava
esquadrilhando justamente o Evangelho para a igreja em Roma, para ser justamente um ponto de apoio para ele seguir para a Espanha. Mas infelizmente ele não chega à Espanha, ele é preso, mas ele deixa essa carta extraordinária que é um divisor de águas dentro da comunidade protestante, porque ele esclarece, né, ao longo dos seus capítulos o que é depravação do homem, o que é justificação, o que é a própria eleição, o processo, né, de salvação. E aqui é muito interessante pegarmos esse ensinamento aqui de quem é o homem sem Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se deixarmos ao nosso próprio bel prazer, o homem em si, ele não procura a virtude, a não ser quando ele é impelido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Da mesma perspectiva, não há quem entenda nem busque a Deus, então deve ser alguém neutro aqui. Então não há quem entenda, eu também não estou buscando, eu fico aqui na minha. Mas não é bem assim, não. No verso 12 em diante, ele diz: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, da mesma maneira que o homem ele não entende, não busca Deus, ele se extravia e fazem coisas inúteis e não procuram o bem. Então, aqui já vamos entender que quando você quer e você deve olhar para o seu cônjuge com essa perspectiva: eu casei com um pecador. Não há nele, da própria natureza, a busca do belo e da bondade saindo naturalmente dele. Então, assim, tudo que é bom, toda boa dádiva desce do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação, como vemos lá em Tiago. Então, a nossa expectativa, biblicamente orientado, do nosso cônjuge, é que ele vai reagir a inúmeras situações como um pecador, se não for o Espírito Santo de Deus o limitando ou o impulsionando para o bem, né? Veja que, à luz da Bíblia, o ser humano ele não é neutro, ele não entende, ele não busca Deus, mas também ele não para ali. Ele se extravia, ele procura um caminho inútil para não fazer o bem, ele foge, né? Como o próprio Jonas. Mas além de fugir, a sua atitude revela uma distância das coisas de Deus, a sua boca declara constantemente, e aí o próprio Paulo diz que é como um sepulcro aberto, como a língua. Ou seja, é uma pessoa que está pronto para profanar, falar besteira, destruir. Então, assim, quantas vezes, né, somos maltratados dentro de um relacionamento pelo nosso cônjuge e saindo justamente com palavras que saem das suas bocas, né? Dizendo assim: olha, eu não te amo mais, eu te odeio, você me decepcionou e eu acho que você não me atrai mais. Então, assim, esse é o ser humano, gente. Esse é o ser humano. Ele está pronto para te destruir com palavras mesmo. Então, assim, saiba que você está dormindo com alguém que, na sua natureza, ele vai reagir buscando o mal. E se não for o Espírito Santo de Deus, só a graça dessa divindade, o próprio Deus, é que temos a possibilidade de conviver. Mas se não fosse isso, a boca dele está cheia de maldição, de amargura, né? Quem nunca escutou: você nunca fez isso para mim, né? Você lembra de 10 anos atrás? Eu lembro no início do casamento. Então, assim, é constantemente buscando coisa que já foi trabalhado, já foi perdoado, né? Olha, eu não confio em você porque há 10 anos atrás você fez isso, aquilo. Não se impressione, né? Não fique
perplexo diante disso, porque é normal do ser humano descarregar, né, a amargura usando a sua própria boca. Mas mais do que isso, os seus pés são velozes, como vemos aqui no verso 15, né? Seus pés são velozes para derramar sangue. Infelizmente, alguns matrimônios, eles acabam seguindo por esse caminho da própria violência, né, doméstica, e há uma destruição total daquela aliança que foi declarada entre os dois. Então, assim, saiba que a pessoa com quem você convive, ela carrega o DNA do pecado, ela é uma pessoa que não quer as coisas de Deus, ela é uma pessoa que está pronta para se desviar para um caminho mau, é uma pessoa que o seu coração está cheio de amargura e essa boca está pronta para proferir palavras enganosas e que vão te ferir. Esse é o homem. Triste, né? Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Pessoas que literalmente passam pela vida do outro para destruir por meio de palavras, de ações e de omissões. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque eles conhecem o caminho da paz. Esse é o homem, amados irmãos. Esse é o nosso cônjuge. Esse sou eu. Esse é você. Então, assim, devemos entender que o Senhor deve nos livrar de nós mesmos. Isso me faz lembrar uma história de duas crianças que estavam brincando, eu acho que uma com 4, outra com 6 anos, a história, e a criança de 6 anos, ela empurra a de 4 anos, empurra da cama, pá, ela cai. A mãe chega rapidamente e diz assim: meu filho, você realmente foi usado por Satanás e derrubou o seu irmão de 4 anos. Ela disse: não, mãe, foi eu que quis mesmo, foi o diabo não. Não estou tirando a culpa do diabo das várias ações que ele faz no homem, mas estou dizendo que muitas das ações que fazemos para com o próximo está no DNA da queda, lá em Adão, que é passado, né? E como o próprio Davi fala, que no pecado eu fui formado, né? Em iniquidade minha mãe me concebeu. Então, o pecado já está ali desde o nascimento. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas na verdade é porque somos pecadores de nascença. Em essência é que pecamos. Então, esse é o homem. E aí é muito bom a gente partir desse pressuposto quando entramos no casamento e queremos trabalhar o resgate dele, e a gente não faz grandes expectativas de que no cônjuge há uma fonte inesgotável de amor, de carinho, de acolhida, de proteção, né, de arrependimento, de maneira alguma. Da mesma forma que você não pode se comprometer com alguém dizendo que você será uma fonte inesgotável desse carinho, dessa proteção, desse cuidado, desse zelo. Todos nós, amados irmãos, somos pecadores e carecemos e necessitamos da glória de Deus. Então, se você está passando, por exemplo, por desafios no casamento e problemas no casamento, né, diz: pastor, eu não aguento mais a minha esposa, ou você pode dizer assim: pastor, eu não aguento mais o meu esposo. Na maioria das vezes, né, da grande maioria das vezes, sempre a culpa está no outro, né, não está na gente. Isso, eu quero dizer, está lá no DNA do pecado. Assim que acontece quando Eva desobedece, depois Adão, e aí nesse conjunto todo, um coloca a culpa em alguém, né? Adão colocando culpa em Eva, e Eva colocando culpa na serpente. Então, assim, dá desculpa de que o problema do pecado é sempre o outro, isso aí desde da criação. Então, devemos reconhecer que tanto eu quanto meu cônjuge são pessoas que carecem da graça de Deus. Então, se você puder abrir em Lamentações de Jeremias, capítulo 3,
verso 39, vai esclarecer um pouco sobre isso, sobre esse nosso sofrimento, né? Que diz assim: de que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados, né? Se a gente pudesse esquadrilhar, né, medir os nossos pensamentos, voltaríamos para o Senhor e pediríamos perdão. Então, quando alguém chega para desabafar e falar do seu próprio casamento, a gente tem que parar assim: puxa, mas sabe que muito do que eu estou sofrendo é fruto das minhas escolhas, né? A gente está ali na euforia da paixão e aí escolhe alguém que, ele é um gatinho, né? Eu sempre falo isso: não, mas ele é tão fofinho, e aí depois chega arranhada, né? Ou diz assim: não, mas ele é um homem tão destemido, né? Tão másculo, e aí depois você vive dentro de um casamento muito opressivo. Então, assim, na verdade, quando passamos por grandes desafios dentro do casamento e provações, são fruto das nossas próprias escolhas, que quando fizemos no passado, não levamos em consideração os princípios, não levamos em consideração a palavra de Deus, o conselho dos pais, da comunidade cristã, e com toda a ousadia caminhamos num caminho de desobediência e hoje estamos colhendo os frutos. Mas, independente do que você está passando, eu creio no Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira que Ele mudou o meu casamento. São mais de 20 anos de relacionamento e ao longo desse período, amados irmãos, eu tenho percebido a poderosa mão do Senhor. Então, em momentos difíceis, né, de crise no casamento, o Senhor sempre esteve comigo, com a minha esposa, que eu digo assim, é um grande desafio ela está casada com um homem como eu. Então, a gente sempre pensa que não, graças a Deus eu suporto a minha esposa, porque eu sou uma pessoa que busca o Senhor. Não, graças a Deus que o Senhor tem derramado sobre a minha esposa a capacidade de me suportar, do mesmo jeito. Graças ao seu nome, e a sua ação divina, que Ele tem derramado sobre nós essa graça. Bem, como é de costume aqui, entendendo, pronto, pastor, eu entendi que o ser humano ele não é neutro, ele é inclinado para o mal. Então, a sua natureza é inclinada para o mal. Não há um justo, nenhum sequer, e todos carecem da glória de Deus. Ponto. E agora, o que é que eu devo fazer com isso? Então, qual é o questionamento? O que devo? E aí a pergunta do segundo dia, que é hoje, o que devo fazer para continuar lutando pelo meu casamento? O que devo fazer para continuar lutando pelo meu casamento? Então, você já sabe que as nossas armas elas são espirituais e que a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra sangue, né? Mas contra o reino espiritual, né? Contra o diabo e seus anjos. Então a nossa batalha ela é muito maior do que aquela que você pode enxergar, né? Dizemos assim. Então, quando alguém fala assim, pastor, é uma luta, meu marido, né? Minha esposa, meus filhos, se você pudesse ver o reino espiritual, você ia ficar perplexo, que maior ainda é o que enfrentamos no reino espiritual. E para enfrentar e nos capacitar para esse reino, para o combate entre o reino das trevas e o reino de Deus, devemos estar pronto dentro do casamento com algumas ferramentas. E aqui vai a nossa primeira atividade ao longo desses 30 dias, né? Principalmente a cor azul, como lembrando para vocês, é sempre uma cor que vai lembrar ação, suor. Então, vamos lá. E o que é que temos para nós hoje, né? Qual a atividade? Amados irmãos, é impossível alguém continuar lutando no matrimônio sem ter uma vida de oração. Parece clichê, mas devemos buscar a Deus diariamente em oração. E as nossas orações conter a confissão de pecados. Como mostrei para você agora, não há um justo nenhum sequer, todos carecemos da graça de Deus. Então, a começar de mim, todos os dias, pela manhã,
devo buscar a Deus em oração e confessar os meus pecados. Então, aqui já vai a nossa primeira tarefa ao longo desses 30 anos. Não negocie. 30 anos, 30 dias, que viva. Enquanto você viver. Então, ao longo desse período, aprendendo hoje, não pare de cessar de orar todos os dias. E não somente as orações para pedir a provisão ou para te dar ânimo, né? Ou para algum bem específico, mas uma oração que vai trazer reflexão de assim: Senhor, eu sei que eu pequei. Senhor, me perdoa pelas os meus planejamentos que não envolvem o Senhor. Senhor, me perdoa pelo meu surto de ira. Senhor, me perdoa pela minha ansiedade, por não depositar em Ti a minha confiança. Senhor, me perdoa pelas palavras, né, tão amarguradas, né? Me perdoa pela maledicência. Então, assim, faça uma relação, não é de pedidos, né, só, mas uma relação de aonde eu caí e eu quero pedir perdão a Deus. Então, essa é a primeira atividade nessa caminhada. E quando falo de oração, amados irmãos, a oração ela é diária, mas agregada à oração, que será diária a partir de hoje, assim creio, a prática do jejum. Isso mesmo, a abstinência de alimento num período do dia, mas assim não é para deixar de comer como se fosse um jejum intermitente para emagrecer, não. O momento que você estaria se alimentando, comendo, você vai separar aquele momento para buscar ao Senhor uma reflexão profunda sobre os seus pecados e a sua situação diante de Deus. Buscando no Senhor: Senhor, pequei diante de Ti, afasta da minha casa a Tua ira. Quando nessa atividade aí, recomendo ao longo desses 30 dias, para que façamos no mínimo uma vez por semana. Uma vez por semana, não precisa ser 24 horas, mas um período do dia, né? Pela manhã, ou à tarde, ou à noite, mas que as pessoas também na sua casa não saibam, né? Porque quando olhamos de jejum, não, eu vou começar um jejum agora para mudar a sua vida, mudar o casamento, não. O jejum, amados irmãos, infelizmente, muitas pessoas usam essa ferramenta no sentido assim: não, vou fazer jejum de doces, né? A partir de agora eu não vou comer, não tomar Coca-Cola para querer alguma coisa, eu vou para passar num concurso, aumentar o meu rendimento. Mas quando olhamos as Escrituras, a chamada para um santo jejum é sempre na perspectiva de assim: eu pequei e estou devendo. É sempre para algo que já passou. E agora estou sentindo na pele as consequências da própria ira de Deus sobre a minha vida. Então, o sofrimento que tem me causado desespero vem da própria mão de Deus por causa da minha vida de pecado. Então, recomendo que você separe pelo menos um dia na semana para que você possa incluir e depois transformar num hábito. E aí falo, a oração de confissão ela deve ser diária e o jejum ele deve entrar de uma maneira regular, não necessariamente todos os dias, mas que você procure fazer uma agenda regular para que você possa colocar em pratos limpos aquilo que você tem feito ao longo de um período determinado e suplicando a Deus: afasta a tua ira da minha casa. E aí eu conto para vocês que quando eu comecei com essa atividade, estava vivendo um momento muito difícil no meu matrimônio e quando fui aconselhado a orar, eu disse: tá aqui o pastor mandando orar porque ele não tem algumas ferramentas. Então, eu sempre achava que quando a gente recebia o aconselhamento para orar por alguma coisa, era sempre uma fuga, não? Porque o pastor não deve ter o conhecimento, a expertise. Por isso que ele está falando em apenas orar. Não, a oração ela move o mundo, né? A oração ela move o coração de Deus, movendo o coração do homem, né? Ou seja, a oração move o coração de Deus para mover o coração do homem e inclinar para onde Ele quer, para o louvor,
da sua glória. E aí eu comecei a fazer essa atividade de jejum, lembro até hoje da primeira vez, eu fiz pela manhã, um sábado, e entrei dentro do banheiro, minha esposa estava dormindo ainda, bem cedo, e ali eu liguei o chuveiro, comecei a chorar, pedindo, Senhor, perdão pelas minhas escolhas, perdão pelas palavras tão destrutivas do meu casamento. Então, pequei, Senhor, diante de Ti. E ali, amados irmãos, eu comecei a falar de tudo que eu tinha provocado dentro do meu matrimônio. E quando me vi, eu estava no cantinho do banheiro, lá todo encolhido, como alguém que estivesse devendo muito e não tinha mais como pagar a sua dívida. Mas me lembro como foi libertador reconhecer que o Senhor, Ele não despreza aquele que se humilha diante dele. E hoje carrego para minha vida, não conto para minha esposa quais são os dias que faço o jejum, é algo pessoal, mas procuro desenvolver de uma maneira regular esse momento de orar ao Senhor e colocar em dias as minhas petições, no sentido de olhar para o passado e dizer assim, eu quero, Senhor, ser igual a Ti, para o louvor da Tua glória. Então, aqui hoje você aprendeu, né, que o homem, ele não é neutro, ele não nasce neutro. E aí, para quem tem filho sabe, né, coloque aí um brinquedo perto de duas crianças, uma com 2 e 3, daqui a pouco você vai ver a disputa pelo brinquedo. Então, quem tem criança já sabe que a gente não dá a luz a anjinhos, mas damos luz a heranças do Senhor que precisam da proteção de Deus, da orientação e da capacitação do Espírito Santo para boa convivência. Então você aprendeu aqui que o ser humano ele carece da graça de Deus. E como ele carece, necessita da graça de Deus, nós devemos buscar conhecer a Deus e desfrutar dessa companhia, como vimos no primeiro dia. E quanto mais buscamos a Deus, a ferramenta que vamos colocar em prática a começar de hoje é a oração diária com uma confissão de pecados. Agregado a tudo isso, um jejum regular, sempre colocando diante de Deus as nossas falhas e pedindo para que Ele afaste do meu lar a sua ira para contemplar o seu sublime amor e aprovação de uma vida de santidade. Então espero que você possa nos acompanhar amanhã, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e antes de pedir mais alguma coisa sobre o vídeo, vamos orar. Quero orar pela sua vida. Que Deus nos revele o que precisamos mudar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, é um grande desafio, Pai, viver quando compreendemos que somos maus. Isso nos deixa perplexos, porque aprendemos que somos tão bonzinhos, mas quando olhamos para dentro de nós, reconhecemos que o mal habita em nós. E suplicamos, ó Deus, no poder do Espírito Santo, nos molda, nos limpa, e diante de Ti confessamos os nossos pecados. Pois sabemos o que devemos fazer e não fazemos, e pecamos diante de Ti. Da mesma forma, onde a Tua lei nos limita, ultrapassamos e somos transgressores. E estamos aqui pedindo, tem piedade de nós. Perdoa-nos, Pai. Fazemos isso, Senhor, não na garantia ou na promessa que seremos pessoas melhores, de maneira alguma, mas fazemos isso na garantia, Pai, do Teu sangue derramado na cruz. Na Tua palavra que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ó Deus. Então derrama sobre o Teu povo, Senhor, o perdão. Devolve-nos, ó Deus, a alegria da salvação. Que possamos depositar em Ti, Senhor, a confiança da restauração do nosso casamento. Não porque transformamos o casamento num ídolo de maneira alguma, Senhor, mas porque desejamos viver
a plenitude das tuas maravilhas dentro também do nosso matrimônio. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos restaure e nos liberte de nós mesmos para contemplar a tua boa e perfeita vontade. Tudo isso fazemos e suplicamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e ao longo da oração eu fui lembrado, né, pela própria mente, e aí eu particularmente creio que o Espírito Santo nos lembra do que deve ser dito. Então muitas pessoas sempre falam assim, deve confessar os seus pecados, né? E aí o que é pecado? Pecado é quando você não alcança aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Então tudo aquilo que o Senhor determina para a sua vida, como amar a Deus sobre todas as coisas. Então quando você não ama a Deus sobre todas as coisas, você está pecando. Então, quando acontece de você colocar filhos, marido, projeto, casa à frente do Senhor, você está pecando. Uma outra coisa que precisa também ser confessada é transgressão. O que é a transgressão? É quando Deus nos limita a algum parâmetro e ultrapassamos isso. Exemplo disso é quando ele fala para a gente não cobiçar, né, os bens do outro, não cobiçar sexualmente, e acabamos cobiçando os bens ou qualquer outra coisa do próximo, e aí ultrapassamos os limites, né? E por sermos transgressores, devemos confessar a Deus as nossas transgressões. Então, pecamos porque não alcançamos um limite estabelecido, também devemos confessar porque ultrapassamos, e por fim, por pensamentos e omissões. A palavra de Deus nos diz que aquele que sabe fazer o bem, né, e não executa, esse está pecando. Então, ao longo do seu dia, diariamente, se você foi lembrado de algum momento em que você não alcançou um alvo estabelecido pelo princípio da Escritura, ou ultrapassou o limite estabelecido da Escritura, ou não agiu como deveria agir em amor, você precisa urgentemente confessar os seus pecados e buscar em Deus a cura para as suas feridas do espírito, da alma, e que repercute no corpo. Então, que Deus nos abençoe profundamente. Compartilhe esse vídeo com amigos, grupos da igreja, do WhatsApp. Se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para que ele comece a ganhar relevância e alcançar mais pessoas que muitas vezes colocam ali no YouTube, né, casamento, divórcio, e está tão desesperado, gente. A quantidade de pessoas que estão se divorciando, até bem dentro da comunidade cristã, é preocupante. Então, assim, seja mais um instrumento de Deus para blindar essa comunidade de fé, se inscrevendo no nosso canal, faça os seus comentários aqui com aquilo que o Senhor mais te chamou para o arrependimento, para que a gente possa estar orando por você. Coloque seus pedidos de oração aqui nos comentários também, para que eu possa estar levando a Deus, né? A própria palavra de Deus nos diz que se tem alguém doente, leve ao presbítero, né, um ancião, para que ele possa orar. Então, Deus, ele derrama a sua bênção, mas estabelece o caminho, e eu estou aqui pronto para orar por você. Então, coloca também em seus comentários, compartilha, que Deus os abençoe. Um grande abraço do seu irmão e amigo e pastor Jonas Epitácio.